Eu trabalho no departamento de pró de uma empresa de melhorias domésticas. Eu trabalhei no turno de fechamento com outra caixa que chamarei de Nicole. Nicole é uma caixa muito gentil, mas bastante tímida. Ela também é muito bonita, então muitos contratantes flertam com ela. Geralmente, não é preocupante. Apenas alguns elogios, talvez um convite para jantar, que ela educadamente recusa. Eu provavelmente a convidaria também, se não fosse por um detalhe. Nicole tem uma namorada. Então, ser paquerada por caras diariamente a deixa desconfortável. Quando nos conhecemos, eu disse a ela que deveria contar aos caras que ela era gay, mas ela dizia que não era da conta deles. Então ela mantinha isso em segredo. Nicole se tornou minha melhor amiga, e ter outra caixa lá ajuda a evitar que as coisas fiquem solitárias. Nós até cobrimos as pausas para o almoço um do outro. Um dia, quando voltei do almoço, Nicole começou a me contar sobre um cara meio assustador que estava flertando com ela. Ela disse que o recusou educadamente, dizendo que já estava com alguém, e embora ele não parecesse feliz, ele foi embora. Eu ri, achando que era apenas mais um cara tarado. Mas mais tarde, naquele dia, o homem voltou. Nicole não estava lá, pois tinha saído para ajudar um cliente a encontrar madeira. Então era só eu. Ele parecia normal, provavelmente atraente para a maioria das mulheres, mas agia de forma estranha. Depois de olhar ao redor da área, perguntei se podia ajudá-lo em algo. Ele disse: "Estou aqui para ver Nicole." Perguntei como ele a conhecia, e ele disse que tinha vindo mais cedo, e a convidado para sair. Ao que ela disse sim, então ele tinha voltado para buscá-la. Eu disse que ela tinha ido embora para o dia, uma mentira comum para cobrir os amigos. Seu sorriso desapareceu, e ele começou a parecer irritado. Ele disse que queria falar com Nicole e convidá-la novamente, o que contradizia o que ele havia dito antes sobre ela aceitar o convite. Eu disse que ele não podia fazer isso, o que o fez cruzar os braços e perguntar por quê. Não sou o melhor mentiroso para inventar desculpas na hora, mas não queria dizer que Nicole era gay se ela não quisesse que ele soubesse. Então eu disse que Nicole era minha noiva. Sua expressão irritada passou para confusão quando ele perguntou como alguém tão bonita como ela poderia sair com alguém como eu. Eu disse que não importava e que nós íamos nos casar em alguns meses. Então ele precisava recuar. Ele me olhou com raiva, mas não disse nada. Depois de um silêncio constrangedor, ele foi embora. Quando Nicole voltou, contei o que aconteceu. Ela pediu para eu descrevê-lo, e depois de descrever, ela disse que era o mesmo cara que tinha vindo antes. Ela ficou um pouco assustada com o que aconteceu, mas achou engraçado o noivado falso. Mais tarde naquele dia, estávamos fechando a loja. Ouvimos batidas na porta de vidro. Era aquele homem, com o rosto pressionado contra o vidro. "Estamos fechados", eu disse. Mas ele insistiu que precisava entrar. Nicole gritou de novo para ele ir embora e deixá-la. Ele gritou que não estava ali para ela, estava ali para mim. Ele então disse que se pudesse acabar com o marido dela, então ela seria toda dele. Com base nisso, ele queria me matar. Disse a Nicole para correr para o escritório do gerente e chamar a polícia, e eu ficaria ali vigiando. Não vou mentir, eu estava com muito medo. O gerente de fechamento encontrou os policiais quando chegaram e os levou para revisar as câmeras. Felizmente, o homem foi pego e preso. Mas Nicole e eu não nos sentimos mais seguros trabalhando lá. Ainda somos amigos e frequentamos a mesma faculdade. Mas agora temos empregos diferentes enquanto pagamos nossas aulas. Estou feliz que ela estava lá para me ajudar com um homem descontrolado, pois odeio imaginar o que ele poderia ter feito comigo, ou pior, com ela. Ela diz que está feliz por eu estar lá. Era meu primeiro dia trabalhando para uma pizzaria. Eu estava sendo avaliado por 2 gerentes, e uma das coisas que eles faziam era me acompanhar em uma entrega para ver como eu me saía. Eu estava animado porque parecia fácil, mas havia algumas coisas que eu não gostei. Em primeiro lugar, a pizzaria usava uma TV grande para mostrar onde as entregas deveriam ser feitas.
mas não mostrava as localizações no mapa. Tínhamos que procurar no telefone para obter as direções. Pegamos as direções e a pizza. Ainda me lembro do pedido. 4 pizzas grandes com 2 garrafas de PIB. Carregamos tudo no carro, que era o meu, já que eu estava sendo avaliado. Estávamos indo para uma casa no meio do nada. Minha cidade era velha, então era comum ir quilômetros sem nada ao redor. Ao chegar lá, o lugar parecia um deserto, sem movimento. Deixamos o carro e fomos em direção à casa. Era uma casa velha e sombria, sem luzes acesas. Meus 2 colegas estavam comigo e também pareciam desconfortáveis. Nos aproximamos da porta e o outro novato disse que achava ter visto alguém nos observando da janela mais distante no andar de cima. Nosso gerente disse que ele estava só paranoico e que não levaríamos mais que alguns minutos. Ele nos lembrou de manter a calma e ser educados. Não sei de onde tirei coragem, mas toquei a campainha, que, claro, não funcionou. Então, nosso gerente bateu na porta, sem resposta. Esperamos uns 15 segundos e bati na porta de novo. Dessa vez, um homem mais velho, na casa dos 50 anos, abriu a porta. Disse que demorou para abrir porque tinha dificuldade de se mover. Nosso gerente entregou o recibo e perguntou se ele pagaria com dinheiro ou cheque. O homem disse que voltaria com o dinheiro. Ele deixou a porta da frente aberta. Então, olhei em volta para ver como era a casa por dentro. Vazia. Completamente vazia. Sem móveis, apenas o chão e alguns cobertores. Obviamente, o homem estava sem teto e usando a casa como abrigo. O gerente nos disse para esperar na porta, caso o homem voltasse, e que ele iria dar uma volta pela casa para ver se o homem precisava de ajuda. Concordamos e ele foi para os fundos. Os 2 de nós ouvimos passos, mas não de cima, vinham debaixo de nós. Ambos parecíamos confusos e desconfortáveis com a situação. Então, ouvimos nosso gerente gritar e passos frenéticos correndo. Ele correu para a frente da casa onde estávamos e disse para sair dali agora. Não hesitamos. Corremos de volta para o carro e fomos embora. No caminho de volta, nosso gerente nos contou o que aconteceu. Ele encontrou um grupo de pessoas embaixo da casa e, quando o viram, começaram a persegui-lo. Na manhã seguinte, ele informou o ocorrido à polícia, mas quando chegaram lá, a casa estava vazia. Nosso gerente pediu demissão 1 mês depois disso. Eu nunca trabalhei em entrega de pizza novamente. Obviamente entramos em uma espécie de reunião de culto. E fico feliz por termos saído quando saímos. Eu trabalhei como cuidador direto para uma mulher de 65 anos, com deficiência de desenvolvimento. A filha dela, que tinha uns 40 anos, trabalhava à noite e precisava de um cuidador com experiência médica para cuidar da mãe durante a noite. Quando digo trabalhei uma vez, quero dizer literalmente apenas naquela noite. E você vai entender o porquê. O nome da mulher de 65 anos era Marta. O nome da filha que me contatou era Colleen. É possível que Colleen não tivesse mais ninguém para cuidar de Marta, ou que não quisesse ou não pudesse pagar um lar de idosos, ou talvez se sentisse mais confortável contratando alguém com alguma experiência para cuidar da mãe. Na época, eu já era cuidador direto de 2 outras mulheres com deficiências de desenvolvimento, então eu tinha experiência, mas nada me preparou para aquela noite. Colleen saiu para o trabalho mais cedo naquele dia. Eu trabalhei no meu primeiro emprego e estava realmente exausto, tentando ganhar o máximo de dinheiro possível. Colleen me apresentou a Marta, que me deu um sorriso antes de Colleen levá-la para o quarto. Colleen me disse que Marta às vezes andava pela casa à noite, confusa, e que eu precisava acalmá-la e levá-la de volta ao quarto. Ela disse especificamente que isso não era uma forma de sonambulismo. E quando perguntei, ela disse que era um dos sintomas da demência da mãe. Disse a ela para ficar tranquila, que eu saberia lidar com isso. Passei meu tempo inicialmente na sala, assistindo ao meu programa. Esses trabalhos não são muito glamourosos, e na maior parte do tempo é muito esperar. Ouvi passos no andar de cima. Fui até a escada e chamei pelo nome de Marta, perguntando se ela precisava de alguma coisa. Ela não respondeu. Ouvi seus passos voltarem para o quarto e a porta se fechar. Talvez ela tenha ido ao banheiro.
Voltei para a sala e assisti mais TV. Talvez 1 hora depois, me levantei para pegar o sanduíche que trouxe da geladeira. Quando saí da cozinha com um prato e meu sanduíche para voltar ao sofá, quase tive um ataque cardíaco e deixei o prato cair quando vi Marta parada na porta. Vidros quebrados por toda parte. Pedi desculpas e perguntei se ela estava bem. Ela começou a gritar comigo. "Quem é você?" Eu a lembrei quem eu era, seu cuidador, aqui para garantir que ela estava bem. Tudo o que ela disse foi em um grito alto. "Por que você está aqui? Eu não te conheço." Coisas desse tipo. Lembrei-a que acabamos de nos conhecer e que sua filha Colleen me contratou para cuidar dela e da casa. Isso pareceu funcionar tempo suficiente para eu levá-la de volta para cima e para o quarto. Levei um copo de água e um pouco de melatonina para ela. Fiz questão de ela tomar ambos antes de descer novamente. Depois de algumas horas, eu estava absolutamente exausto. Precisava dormir algumas horas. Havia um quarto de hóspedes no andar de cima com uma cama de solteiro, onde Colleen disse que eu poderia descansar se necessário. Achei que Marta estava dormindo pela noite, por causa da melatonina. Adormeci em minutos, mas dormi apenas cerca de 1 hora. Acordei com um som vindo de baixo, um barulho repetitivo, algo sendo batido a cada 2 segundos. Saltei da cama. Deixei a porta do quarto aberta para ouvir qualquer coisa se Marta se levantasse, e foi o que aconteceu. Quando cheguei às escadas, percebi que o barulho vinha da cozinha. Desci as escadas o mais rápido possível, mas ainda tentando ser silencioso. Ao chegar ao fundo, olhei pela abertura da cozinha e o que vi parecia uma cena de um filme de terror que já tinha visto. Vi Marta na escuridão, em frente ao forno, abrindo e fechando a porta repetidamente. Era horrível. Quando digo que vi Marta, realmente só vi seu contorno. Estava muito escuro na cozinha. Gritei "Marta", bem alto, e ela parou. Virou-se para a esquerda em minha direção, fechou a porta do forno uma última vez e começou a andar em minha direção, em direção às escadas. Disse, agora em um tom mais suave e assustado: "Você está bem?" Ela se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver suas feições e ela olhou para mim com uma expressão vazia. Depois passou por mim e começou a subir as escadas. Seguia, mas assim que ela chegou ao quarto, bateu a porta com força. Bati na porta dizendo: "Marta, você está bem?" Ela não respondeu. Abri a porta suavemente para espiar e vi Marta ao lado da cama, apenas parada, virada para a parede. Já vi muita coisa, mas esse comportamento era bastante perturbador, algo que você veria em filmes de terror. Andei até ela e a coloquei gentilmente na cama. Quando estava deitada, cobria e, esperando que fosse pela última vez, disse "Boa noite, Marta", e fechei a porta. Fui para o quarto de hóspedes e voltei para a cama. Tentei não dormir por pelo menos meia hora, só para o caso de ela acordar novamente, mas nem sei se consegui ficar acordado tanto tempo. Só sei que adormeci rapidamente. Acordei novamente muito mais tarde. O quarto ainda estava totalmente escuro e o alarme de uma hora que coloquei não havia tocado. Olhei ao redor do quarto, me perguntando o que me acordou. Não vi o que era, até ouvir um som vindo de dentro do armário. Então notei a porta do armário entreaberta e a sombra preta de uma cabeça espiando do armário. Quase tive um ataque cardíaco novamente. Disse "Marta". Ela não respondeu. Continuei dizendo "Marta" várias vezes até que ela empurrou a porta e a vi se aproximando da cama lentamente. Ela começou a dizer o que estava dizendo horas atrás. "Quem é você? Eu não te conheço." À medida que ela se aproximava, tentei acalmá-la, lembrando quem eu era. Alcancei o abajur ao lado da cama e fiquei mexendo nele até que acendeu. Marta estava segurando uma enorme faca de cozinha. Nesse momento, tudo mudou. Marta agora era uma ameaça à minha vida e eu precisava me preocupar comigo, não com ela. Gritei: "Marta, coloque a faca no chão." Acho que meu grito a estressou, pois ela se aproximou e começou a gritar de volta, ainda repetindo: "Eu não te conheço." Não ia tentar acalmar uma paciente com demência segurando uma faca. Isso não estava em nenhuma descrição de trabalho.
Planejei uma maneira de correr ao redor dela no quarto e fui em frente. Pulei da cama do lado mais afastado dela e ela gritou novamente. Quem é você? Ela balançou a faca no ar enquanto eu corria. Foi um golpe lento e fraco, mas mostrou que ela tinha intenções de usá-la. Desci as escadas, peguei meus sapatos e saí. Em vez de ligar para o 911, liguei para Colleen, como ela pediu para fazer se houvesse algum problema. Fui educado em fazer isso porque envolver a polícia nunca faz bem a ninguém. Colleen estava gritando ao telefone para eu não deixar a mãe dela. E, honestamente, gritei de volta que ela tentou me matar e que eu não chamei a polícia. Ela teve que sair do trabalho, é claro. Fiquei fora da casa, certificando-me de que Martha não fosse a lugar nenhum, até que Colleen voltasse. Quando Colleen entrou, Martha estava de volta à cama, dormindo. Colleen chegou a me acusar de exagerar tudo, até encontrar a faca ao lado da cama de Martha. Para não dar mais motivo para ela me culpar, não mencionei que eu dormi. Mas isso não significa que senti de alguma forma que fiz algo errado. Colleen até me ofereceu aquele quarto para dormir. Nunca trabalhei naquela casa novamente. Martha foi a paciente mais assustadora que já lidei em qualquer um dos meus trabalhos em 9 anos, como cuidador direto. Eu trabalhei em um hotel na nossa cidade. Nossa cidade foi atingida por um furacão alguns meses atrás e muitas casas foram danificadas, então muitas pessoas saíram da cidade. O hotel fica a cerca de 20 minutos a pé da minha casa. Vou deixar o nome da cidade e do hotel de fora, pois não quero que nada seja rastreado até mim. O hotel era um lugar padrão de cama e café da manhã, onde servem ovos mexidos molhados, salsichas congeladas e cereais variados. O hotel teve um mês movimentado após o furacão, já que algumas pessoas estavam fora de suas casas devido aos danos. Mas depois de um tempo, as coisas ficaram mais calmas, até mais quietas do que antes do furacão. Eu sempre trabalhava à noite. Depois, alguém me substituía e trabalhava até às 10 ou 11 horas da manhã. Eu podia sempre ver quantas pessoas estavam hospedadas no hotel e, na época, eram apenas cerca de 9 quartos, o que não era muito. Eu podia passar a noite toda às vezes sem ver ninguém. Havia uma sala de descanso nos fundos para os funcionários, com uma máquina de café, geladeira, mesa e algumas cadeiras tipo sofá. O banheiro dos funcionários também ficava lá. À noite, eu passava a maior parte do tempo lá. Havia uma campainha na recepção que as pessoas tocavam se precisassem de algo. Eu estava nos fundos quando ouvi uma voz profunda na recepção dizendo "Olá", repetidamente. Levantei-me e fui até a porta que levava ao balcão e vi um homem do outro lado do vidro. Havia uma barreira de vidro com uma abertura de cerca de 25 centímetros. Ele disse que precisava de toalhas. Peguei algumas toalhas extras e deslizei sob o vidro para ele. Ele pegou de forma agressiva, me lançou um olhar estranho e foi para o corredor dos quartos. Fiquei na recepção sentado na cadeira giratória perto dos monitores e observei aquele homem na câmera andando pelo corredor. Ele olhava ao redor de forma estranha. Então, começou a esfregar as toalhas no rosto. Falei em voz alta. "O que está acontecendo?" Então ele entrou no elevador e voltei para a sala de descanso. Cerca de 10 minutos depois, ouvi a mesma voz novamente na recepção. Era o mesmo homem. Ele disse bem alto: "Meu cartão de acesso está quebrado." Perguntei qual era o número do quarto dele e ele disse algo como 2C, algo com uma letra. Nossos quartos tinham apenas números, sem letras. Então, eu sabia que ele estava mentindo. Eu disse: "Senhor, nossos quartos não têm letras. Você tem certeza de que está hospedado aqui?" A reação dele não era algo que eu esperava, nem algo que eu queria ter como vítima. Ele jogou as toalhas no chão. Começou a sorrir levemente, inclinando a cabeça enquanto se aproximava do vidro. Quando seu rosto estava praticamente pressionado no vidro, ele disse: "Eu vou te matar", ainda com um sorriso no rosto. Então ele disse de novo. Eu gritei de volta para ele: "Vou chamar a polícia."
e chamei. Peguei o telefone e mostrei a ele enquanto discava 911. Ele manteve o sorriso perturbador enquanto agora começava a me zombar chamando a polícia. Enquanto eu explicava bem alto ao atendente o que estava acontecendo na minha frente, o homem doente riu e foi em direção à porta, em uma caminhada lenta. Eu disse ao atendente que ele estava saindo, e quando ele passou pelas portas e saiu de vista, eu disse que ele tinha ido embora. Ela me perguntou se eu ainda queria que um policial viesse, e eu disse que não. Estava tudo bem. As próximas horas do meu turno foram lentas. Decidi, por razões óbvias, ficar na recepção em vez da sala de descanso. Um hóspede fez check-in durante esse tempo. Minha substituta chegou. Eu bati o cartão de ponto e estava livre para ir para casa. Saí para o estacionamento, estava frio. Lembro-me de desejar ter trazido meu casaco. Caminhei com as mãos nos bolsos, da jaqueta leve e o capuz levantado. Então ouvi uma voz no estacionamento. Virei-me. Havia uma fileira de arbustos que cobriam as janelas do primeiro andar do hotel. Veio dos arbustos. Não sei o que a voz disse. Não me importei. Caminhei mais rápido agora. Depois de sair do estacionamento, estava em uma estrada principal por um breve minuto. Mas não havia carros na estrada nesta cidade tranquila a essa hora. Após um minuto, virei à esquerda em uma rua residencial, que eventualmente se transformaria no meu quarteirão. Estava totalmente silencioso. Nem o som de tráfego distante. Apenas o som dos meus sapatos batendo no asfalto. E então, o som dos sapatos de outra pessoa batendo no asfalto atrás de mim. Mas era o som de alguém correndo na ponta dos pés, tentando ser silencioso. Quando me virei, eles pararam. Havia um carro logo atrás de mim, e eu quase sabia que havia alguém se escondendo atrás dele. Ouvi risos, e então uma voz familiar dizendo baixinho: "Eu vou te matar." Sem nem vê-lo, sabia que era aquele homem. Olhei ao redor, planejando meu próximo movimento. Eu não podia correr mais rápido que um homem, ainda mais com meus sapatos de trabalho. Olhei para a casa mais próxima. Tinha uma luz acesa no andar de cima. Alguém estava acordado. Eu iria correr e tocar a campainha pedindo ajuda. Olhei para o carro e o vi. Aquele homem espiando seus olhos por trás do carro, enquanto se aproximava da frente. Quando ele chegou ao capô, o resto de seu rosto e parte superior do corpo estavam expostos e eu pude ver seu sorriso nojento e louco novamente. Porta da frente e toquei a campainha pelo menos 3 vezes. Foi quando o homem me agarrou e começou a me estrangular, sussurrando no meu ouvido: "Morra!" Naquele momento, pensei que minha vida estava passando diante dos meus olhos e então um anjo na forma de um homem abriu a porta da frente da casa e gritou: "Ei!" para o homem que me estrangulava. O aperto do homem foi solto do meu pescoço e eu caí no chão. Nunca me virei para vê-lo correr, mas o homem da casa me ajudou a levantar e me trouxe para dentro. Ele me deu água e chamou a polícia para mim, e expliquei toda a história para a polícia. Eles coletaram as imagens de CCTV do homem do hotel e espalharam para rastreá-lo. Fui chamado à delegacia quando fizeram uma fila de pessoas parecidas com o homem das imagens e me pediram para apontar qual homem eu achava que era ele. Olhei para os 5 por uns 5 minutos e no final disse que não era nenhum deles. Não sei se a pressão e os nervos me afetaram, mas no momento realmente não o reconheci na fila. Espero até hoje não ter cometido um erro e deixado aquele homem à solta.